Olá, você já pensou em educar o seu filho em casa, seja com after schooling, seja com homeschooling, mas travou porque não é professor? Pois bem, se eu te dissesse que não precisa disso, mas que ele precisa de acolhimento, seu filho precisa de acolhimento e de alguém que estimule o interesse dele pelos estudos. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, bem-vindo ao canal Pedagogia da Vida Real. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora, tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula e oriento famílias que querem tomar aí o protagonismo na vida escolar de seus filhos, até porque os maiores casos de sucesso escolar estão ligados a isso. Isso, a minha experiência já falou isso para mim e estudos já falaram também em nível de ciência, né? Nesse nível científico, nesse nível acadêmico. Então vamos lá. Então, o que a gente aprende? O que a gente aprende, o que é aprender? A gente sempre tem essa ideia da escola, né? Da sala de aula, das carteirinhas enfileiradas, da lousa, de tudo, né? Todo mundo escrevendo. Só que isso aí é educação escolar, né? Aquela educação da escola. Só que tem um porém aí. Você já pratica educação com o seu filho desde que ele nasceu, praticamente. Porque você ensinou ele a escovar os dentes, você ensinou ele a dizer por favor, obrigado, essas coisas. Isso por si já é educação, tá? Tudo englobado ali já é educação. Não é educação escolar, mas é educação. Isso, e só lembrando também, uma coisa muito importante para se falar, é que crianças e adolescentes, eles aprendem o tempo todo. O tempo todo eles estão aprendendo. Então você pode ajudar a facilitar esse processo, a fazer com que ele aprenda de uma forma leve, diariamente e muito relacionado com a vida real, porque este aqui é o nome desse canal, Pedagogia da Vida Real. Então a gente ensina as coisas que estão mais relacionadas à vida real. Se você gostou, se você concorda com isso, dá o seu like aqui, deixa o seu like para que o YouTube entregue para mais pessoas e se inscreva no canal caso você não seja inscrito, tá? Isso é muito importante, até para o sucesso do canal, para a força do canal e para que outras famílias também se sintam tocadas com este conteúdo. Então, uma coisa assim um erro muito comum que eu vejo com as famílias que querem tomar esse protagonismo para si já começar com muita apostila, com cronograma, com 2 horas, com 5 horas, com um monte de matéria, como se fosse assim uma escola 2.0. Quando se trata de homeschooling, realmente você precisa ter um cronograma, porque é 100% feito, né, em casa, então você precisa realmente ter esse tipo de organização. O after schooling, ele já não exige tanto, ele exige claro que você precisa ter uma organização, claro que você precisa ter um método, mas inclusive eu tenho um método que é o after schooling, como fazer o seu filho gostar de estudar, vou falar sobre isso mais pra frente, mas não precisa você ter essas horas disponíveis. Muita gente trava aí, porque não tem tempo, porque trabalha, porque, enfim, não sabe nem por onde começar, porque acha exatamente isso que eu falei no começo, né, que, eu não sou professor, não sou professora, então não vai adiantar. E não é bem por aí, porque do que adianta a criança tá cheia de material e ela não tá nem a fim de estudar, né? Inclusive você pode fazer nas férias, a gente tá no mês de julho, mês de férias escolares, isso é possível fazer total nas férias, porque a criança estuda sem saber que está estudando, certo? Então, o que você precisa fazer? Você precisa criar um ambiente curioso com experiências reais e identificando os gostos que o seu filho tem, né? Você tem que passar essa mensagem para ele de que aprender é prazeroso, de que aprender não é chato, entendeu? Eu não tô falando aqui do ensino escolar, eu tô falando do aprendizado de uma forma geral, que aprender é legal. É essa a coisa que você precisa passar, é essa a mensagem que você precisa passar, não logo de cara, mas através das atitudes, né? Não na conversa, né? Você não precisa falar que aprender é legal, mas só pelas atitudes ele já vai entender que aprender é legal. Por exemplo, suponha que tem uma criança que ama dinossauros. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer caça ao tesouro com espécies de dinossauros. Então, sei lá, eu não entendo muito do assunto, mas assim,
Se você não entende, você pode estudar um pouquinho sobre isso. Se eu tivesse um filho que estaria louco por dinossauros, se eu fosse fazer after schooling, era a primeira coisa que eu tinha que fazer. Eu tinha que ver as espécies, né? Então, sei lá, tem o Tiranossauro Rex. Tem outras espécies. Aí você pode separar fotinho, alguma ilustração, alguma coisa assim, e ir escolhendo e fazendo um caça ao tesouro com as espécies de dinossauros. Tem um livro ilustrado do assunto, ou pesquisar na internet também, né? Ter no computador ou na televisão, né? Eu vi um vídeo falando desses dias, hoje inclusive, sobre isso, né? Tela grande é melhor do que tela pequena. Então, quando você faz as coisas na televisão, no computador, não faz mal, não tem problema você fazer com supervisão. A internet é um recurso riquíssimo de pesquisa e de estudo, né? Então você pode procurar na internet, você pode procurar um livro físico ilustrado também. E assim, você pode ver um documentário sobre o assunto, ver qualquer filme, Jurassic Park, ou qualquer outro documentário sobre o assunto, sobre dinossauros. Só com isso, você já está abordando ciências e você já está abordando leitura, dependendo do recurso, se você estiver trabalhando com livro e com pesquisa. Olha isso, olha isso. Sem você falar, olha, nós vamos estudar ciências, nós vamos estudar leitura. Entendeu como que é a abordagem em casa? Como pode ser prazeroso, como a criança pode gostar e depois pode te pedir para fazer de novo? É isso aí, exatamente isso. Então você tem que transformar o cotidiano da criança em aprendizado, porque o aprendizado vai estar mais próximo da vida dela. Porque a escola tem esse problema, a escola é tudo muito distante, é tudo muito fora da vida. Então, principalmente na adolescência, os adolescentes têm muito isso. Eles acabam tendo essa desconexão e acabam se desmotivando. Então, você tem que transformar, quanto mais voltado à vida da criança, melhor, tá? Então, por exemplo, você pode cozinhar algo com ela e pode ver algumas coisas de matemática, como fração, como quantidade, como essas coisas, como quantos minutos vai no forno, um determinado prato. Isso você pode cozinhar. Então, essa é uma experiência da vida real. Um passeio você pode calcular a distância, você pode ver mapa, de repente uma viagem, você pode ver a história do lugar para onde você está indo, se você está indo para alguma outra cidade, para algum outro estado, a história desse lugar, o tempo, as condições climáticas, ou seja, tudo, as condições climáticas, inclusive, que podem ser diferentes. De repente você vai para o Nordeste, aqui tá frio, né? Eu tô em São Paulo e está frio. Nós temos no inverno, você vai para o Nordeste, não está frio, porque lá não tem inverno. Lá o inverno tem uma outra nomenclatura, quando chove demais, não é quando faz frio, de fato. Então você vai trabalhando tudo isso, e isso é estudo puro, geografia, você vai lidando com geografia, com história, fazendo isso. Entendeu? E é interessante você perguntar para a criança também, fazer ela parte do processo. Mas não assim de uma forma muito vaga. O que você quer aprender? Primeiro porque ela não vai saber escolher o que é melhor para ela, às vezes ela não sabe escolher. E segundo, faz uma coisa direcionada. Fazer uma coisa direcionada é muito melhor, porque ainda que você dê ela participação, você ainda tem como posso dizer? Você ainda tem um controle da situação. Porque dependendo do objetivo, né? Se for um reforço de algum conteúdo que ela tem dificuldade, se for algum aprofundamento, se for outra coisa assim, você pode ser mais fiel a esse objetivo. Então, dá oportunidades. O que você quer aprender hoje? Você quer aprender sobre dinossauros ou você quer aprender... Não, vou dar um outro exemplo. Você quer aprender sobre animais da floresta ou você quer aprender sobre animais da fazenda? É animais, entendeu? É tudo animal. Mas aí você vai dando esse direcionamento para que a criança também participe do processo. Então, ela vai escolher. Lembrando que a gente fala muito, se fala muito na educação que os professores são mediadores. Eu discordo dessa afirmação. Eu acredito que os pais, sim, são mediadores, né? Porque eles aprendem junto, porque eles estão ali junto e eles fazem essa ponte entre a criança e o aprendizado. E só lembrando, só para te tranquilizar, você vai errar, você vai se sentir inseguro, você vai se sentir insegura. E acredite, professores também se sentem assim, tá? Eu já errei muito, já me senti muito insegura, já tive muitos problemas, principalmente no começo. Isso é normal, tá? Isso é normal. Então, não fique estressado, estressada por conta disso, mas você tem
o que os professores geralmente não têm, que é o olhar único sobre o seu filho e aquele amor que é de mãe, que é de pai, certo? Bom, lembrando que eu tô com um programa de after school e eu acabei de gravar uma aula, por isso que eu tô meio assim, meio afônica, porque eu gravei uma aula sobre neurodivergências, vai ter um módulo só sobre isso, um módulo novo, que vai entrar lá no curso. Vai entrar sobre como criar atividades usando a internet, usando inteligência artificial. E quando esses 2 módulos entrarem... Opa, desculpa aí. Perdão, gente, ó. Garganta seca, não tá chovendo. Gravando aula, tá essa confusão toda. Lembrando, eu já até perdi o que eu ia falar. Ah, tá. Sobre vai ter uma aula sobre leitura de clássicos, que tá lá junto com o módulo de leitura que já tá lá, e eu não abordei esse assunto, eu vou colocar mais essa aula lá. Vai ter um grupo de suporte para mães, então eu vou dar essa consultoria, vou estar lá todo dia com vocês, vendo se tá legal, se não tá legal, como é que tá indo o processo, fazendo correções de rota, então eu vou dar toda essa supervisão. E quando isso acontecer, o preço do produto vai subir, o preço do programa vai subir. E por enquanto tá R$37, gente, tá irrisório. Então, se você adquirir antes do aumento, você vai ter direito a tudo isso e não vai pagar mais nada. Porque o acesso é vitalício, né? Então, a partir do momento que eu jogo lá, que eu coloco lá na plataforma as aulas, você não paga mais nada. Então, lembrando, vai ter um módulo novo de neurodivergência, vai ter uma aula sobre leitura de clássicos e vai ter também um gerador aí de atividades, tá? Para você gerar as atividades pro seu filho e mais o grupo de suporte, certo? Fora o conteúdo que já tá lá, tem mais de 5 horas de conteúdo. Também tô preparando um outro para pessoas que querem, assim, um resultado rapidão, que é um livro digital. Também tô preparando, assim que ficar pronto, eu aviso aqui, certo? Então, só para fechar, né? Só para fechar, lembrando... Minhas redes sociais estão aqui, o link do programa de After School estou aqui, também tô com um grupo de WhatsApp para mães, eu dou dicas todo dia lá exclusivas, vou deixar o link aqui também, tá, para você entrar, que é muito legal, esse é diferente, tá, esse aí não, esse é gratuito, esse grupo do WhatsApp. E lembrando que você, só para fechar, que você não precisa de diploma, tá, de pedagogo como eu tenho, por isso que eu tô dando essa supervisão, mas você não precisa, tá? Porque você pode dar a presença, você pode dar o afeto e a intenção. E educação passa por isso também, certo? Então, muito obrigada por ter acompanhado até aqui e nos vemos.